Olha só, gente, existe esperança após a morte? Existe vida após a morte? Depois que o corpo falece, depois que o corpo é sepultado, vai haver ressurreição de fato? Verdadeiramente a ressurreição é algo bíblico? Deus dá esperança para o corpo humano? Vamos ver tudo isso. Olha só, vamos ver a ressurreição do justo e do ímpio. Quem ressuscitará primeiro, o ímpio ou o justo? De fato, o crente morto vai ressuscitar? Quem será arrebatado? Vamos ver tudo isso e muito mais. Deus vai levar a sua igreja, vai ressuscitar os crentes que já morreram, as pessoas que morreram vão ressuscitar no juízo final. Vai haver de fato ressurreição? Vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Depois que morre, tudo se acaba. Olha só, estamos dando continuidade ao tema da ressurreição, a vida após a morte. A nossa série é Vida Após a Morte. Existe esperança, existe consciência na vida após a morte? Tudo se acaba? Ou existe uma continuidade depois do túmulo? Olha só, estamos trazendo o tema sobre ressurreição na teologia sistemática do Dr. Norman Geisler. O nosso tema é a ressurreição dos crentes. Como se dará a ressurreição dos crentes? Como será essa ressurreição? Vamos ver o que é que fala o livro de Daniel. O que é que ele diz na Bíblia Sagrada? Daniel 12, versículo 2. Diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa vergonha e desprezo eterno, para quem não entende, é o inferno. É a condenação eterna, é o desprezo da presença de Deus. É Deus virando a costa porque Ele não está no inferno. A sua presença não está lá no inferno. Então a pessoa é desprezada no inferno porque decidiu viver uma vida sem Deus. Então vamos dar continuidade. Vamos ver a ressurreição dos crentes. Não passa esse vídeo se ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, segue a gente aí no nosso perfil, na nossa plataforma, deixa o teu comentário, compartilha esse conteúdo. Esse é o nosso segundo vídeo, a ressurreição dos crentes. Duas ressurreições de seres humanos são mencionadas nas Escrituras e ambas são físicas por natureza. A ressurreição dos justos e ressurreição dos injustos. Estas ressurreições são separadas por 1000 anos, o milênio. A ressurreição dos crentes tem lugar antes e a dos incrédulos acontecem depois. Diversas passagens bíblicas falam de duas ressurreições. Uma fornece o intervalo de tempo entre elas. A esperança da ressurreição dos crentes vem dos tempos mais remotos. Gênesis 22, versículo 2 e 5 diz: Deus disse a Abraão: Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 12 de seus moços, Isaque e seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, nós tornaremos a vós. Abraão só podia ter certeza de que Isaque retornaria com ele depois do sacrifício se cresse que Deus iria ressuscitar Isaque. De acordo com a carta aos Hebreus, era exatamente nisso que Abraão acreditava. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou, como está no capítulo 11 do versículo 18 e 19. Jó capítulo 19, versículo 25 e 29 diz: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois, consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Embora algumas traduções, por exemplo, a SV e a TB, traduzem este versículo como fora da minha carne, parece melhor seguir a tradução tradicional, por exemplo, a KJV e a NIV. A expressão em minha carne, por exemplo, na RSV, a NASB e a NAB, dá a entender que ele estará no seu corpo ressurreto quando vir
o Redentor. Embora a palavra hebraica min frequentemente signifique sem, é usada com o sentido de dentro, em Jó 36, versículo 25. Além disso, quando usada na conexão com ver, que é rasa, min assume o significado de dentro, ou do ponto de que, novamente, implica dentro do corpo ressurreto. A crença de Jó na ressurreição final está ainda mais implícita no fato de que, embora recebeu o mesmo número de filhos, como está no capítulo 42, versículo 13, se confirma no capítulo 1, versículo 2. Isto indica que Jó jamais perdeu realmente os outros que seriam reunidos a ele na ressurreição. Salmo 16, versículo 10 e 11 diz: Davi declarou: Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Faz-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Pedro disse a respeito da profecia de Davi em Atos 2, versículo 31, que nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne, que vem do grego sarx, viu a corrupção. A crença de que a ressurreição envolvia um corpo físico de carne, sarx, é inequívoca. Salmo 17, versículo 15 diz: Contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Com a morte sendo encarada como dormir, a ressurreição é retratada como acordar do sono da morte. Além disso, o salmista claramente acreditava que veria a Deus face a face na visão bem-aventurada. Você pode ver para confirmar 1 Coríntios 13, versículo 12 e Apocalipse 22, versículo 4, o que acontecerá no céu depois da ressurreição do justo. Isaías 26, versículo 19 diz: Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. As palavras em itálico são referências inconfundíveis de uma ressurreição física e literal. Isaías 53, verso 8 e 10 diz: Porquanto o Messias foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Este texto fala claramente da morte do Messias, como indicando ou indicado por expressão como puseram a sua sepultura com os ímpios, como um cordeiro foi levado ao matadouro, no capítulo 53, versículo 7, cortado da terra dos viventes, e quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, novamente ele verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Para estar vivo, para presenciar tudo isto, o seu corpo teria que estar ressuscitado. Daniel capítulo 12, versículo 2, que a gente leu: Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uma vez que é o corpo que retorna para o pó e despertará para a vida eterna ou para o desprezo eterno, isto obviamente se refere à ressurreição física dos salvos e dos perdidos. Os judeus não somente acreditavam que os seres humanos foram criados do pó, como está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e que retornariam ao pó, como está em Eclesiastes 12, versículo 7, mas também que na ressurreição final eles seriam reconstituídos do pó. Se a vida eterna incluir o corpo e vier depois que o corpo tiver retornado ao pó, então a ressurreição física é o que está em vista irrefutavelmente. Sabedoria de Salomão 3, capítulo 7 e 8 diz: Embora não constituída de textos canônicos, até mesmo a literatura extrabíblica e intertestamentária fala de uma ressurreição física. Por exemplo, no tempo da sua visitação, as almas dos justos, no versículo 1, resplandecerão, serão restauradas, e eles governarão as nações
submeterão os povos. 2 Macabeus 7, versículo 11 diz: esta passagem fala de um corajoso crente judeu que teve a sua língua e as suas mãos cortadas, dizendo: de Deus eu recebi esses membros, e agora, por causa da lei dele, eu os desprezo, pois espero que ele os devolva para mim na ressurreição. 4 Esdras 7, versículo 32 diz: segundo este texto, quando o Messias vier, toda a terra entregará aqueles que dormem nela, e o pó daqueles que ali descansam em silêncio. A morte é aqui descrita como um tempo. Nós ficaremos descansando até que venham os tempos quando tu, Deus, renovarás a criação. Quer dizer, ficará descansando para o justo, né? No versículo 75. Não para o ímpio. 2 Baruque 49, versículo 2 e o capítulo 50, versículo 2 diz assim: a pergunta: sob que forma viverão os que viverem no teu dia? A resposta é uma afirmação inequívoca da ressurreição material, que é a seguinte: a terra então certamente restaurará os mortos que agora recebe para preservá-los. Não fará nenhuma diferença na sua forma, mas assim como as recebeu, também assim as restaurará. Assim como eu os entreguei a ela, também ressuscitarão. O Novo Testamento é um livro judaico. Surpreendentemente, contém contínuas afirmações judaico-cristãs sobre a ressurreição física. Mateus 22, versículo 30 diz: na ressurreição, nem casam nem se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. A investigação dos saduceus sobre a ressurreição é se uma mulher casada 7 vezes na terra estaria casada com um de seus maridos na eternidade, ressalta não somente a fé judaica em uma ressurreição física, como se pode ver e se confirmar em Atos 23, verso 8, mas também a própria afirmação de Jesus sobre as ressurreições, ou a ressurreição. Eles concebiam o corpo da ressurreição como sendo tão físico que era importante perguntar a qual de seus maridos ela estaria unida no céu. Evangelho de João 5, versículo 28 e 29 diz assim mesmo: Jesus disse: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz do Filho do Homem, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Todos os que morreram serão fisicamente ressuscitados no futuro. Evangelho de João 11, versículo 23 e 26. Disse-lhe a Marta, disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto fisicamente, viverá eternamente, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Esta passagem não somente reafirma a crença judaica em uma ressurreição física no último dia, mas também reitera a afirmação de Jesus, a sua demonstração de poder, que nos mostra que ele é capaz de ressuscitar os mortos, ocorreu na ressurreição de Lázaro. 1 Coríntios 15, versículo 21 e 26 diz: assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo há de ser aniquilado, é a morte. As palavras de Paulo afirmam que todas as pessoas irão ressuscitar dos mortos, porque Cristo ressuscitou, como ele mesmo disse: ainda em um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Evangelho de João 14, versículo 19. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 17 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Assim,
Olha só, assim é a ressurreição do corpo naquele grande dia. Quando Cristo retornar, todos os crentes ressuscitarão. A morte física é temporária. O corpo irá despertar dela na ressurreição final. 2 Timóteo 2, 17 e 18. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18 diz: Paulo disse que certos hereges afirmavam que os crentes já tinham ressuscitado, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Aqui Paulo está falando da ressurreição dos crentes. Negar que ela ainda é um evento futuro é heresia. Apocalipse 20, versículo 4 e 6 diz: E vi as almas daqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá gostando desse conteúdo? Nosso próximo vídeo, nosso terceiro vídeo, vai ser sobre o tema a natureza do corpo ressurreto dos crentes. Então não perca o nosso conteúdo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque o devocional na palavra de Deus para a tua vida, busque alimentar a tua alma com a palavra de Deus. Se você está desviado, você sente vontade de voltar para Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar pela tua vida, Senhor. Se tem uma pessoa aqui com a gente, Deus, neste vídeo, que está, Senhor, colocando a vida dela à tua disposição, está entregando ao Senhor a sua alma, a sua vida, o seu corpo, está acreditando, está, Senhor, alimentando a esperança de ter uma vida contigo, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, perdoa esta pessoa, escreve o nome dela no livro da vida, apaga seus pecados, dá ela uma nova vida, tira ela, Senhor, das prisões espirituais, tira ela, Senhor, tira os pés dela das maldições do charco de lodo de lama e leva ela para o reino do teu Filho amado. Dá a esta pessoa uma vida digna, liberta, transforma a vida dela, faz dela uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, faz dela, Senhor, uma nova pessoa restaurada, transformada, liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus tenha a tua vida na palma da mão dele e faça de você uma bênção. Então não deixe de adorar e de servir a Deus, não perca nossas séries, nosso conteúdo. Estamos com muito conteúdo aí, estamos trabalhando sobre a realidade do inferno. Veja nossos vídeos aí, busque a realidade do inferno, busque sobre os nossos vídeos sobre na teologia sistemática do Dr. Norman Geisler, que eu tenho postado muito aí sobre a doutrina do inferno. Que Deus abençoe a tua vida. Eu tenho colocado aí, postado muitos vídeos sobre o tema, o estado intermediário. Então veja esses vídeos, reflita nos argumentos, nas passagens da Bíblia, pegue a tua Bíblia, verifique essas passagens que são citadas aqui e tire sua própria conclusão e deixa Deus te abençoar. Fica com Deus e até a próxima, que será o tema a natureza do corpo ressurreto dos crentes.